queridos irmãos e irmãs, rádio ouvintes. A partir deste momento iniciamos a meditação deste dia 3 de março de 2026. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu possa compreender e acolher a tua santa palavra, que eu te conheça, ó Pai, e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça ser louvado por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura e meditação da palavra, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Dai-nos, Senhor, mais amor à tua palavra. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Por isso, vós deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, porque eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, disse Jesus, neste Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Cátedra de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, porque eles falam e não praticam. Cátedra de Moisés. O que é isto? O que é a Cátedra de Moisés dita por Jesus? Era um lugar onde os profetas se sentavam para ensinar, segundo aparece no livro do Deuteronômio. Este símbolo da tradição judaica, de onde foram dadas as leis que o povo assumiu como mandadas por Deus, foi usurpado. Este lugar foi usurpado pelos poderosos para acomodar as regras à própria vontade e não conforme à vontade de Deus. O que menos importava para os manipuladores era a vida do povo. Era a vida do povo. Não sei se dá para entender. A Cátedra de Moisés foi usurpada. Era para uma coisa e eles a usavam para manipular segundo seus próprios interesses. Será que os nossos governantes também menos importam com a vida do povo para pensar somente na defesa do próprio interesse egoísta? Será que os escribas e os fariseus da época de Jesus continuam vivendo entre nós? Quem pode, como Jesus, gritar em nome do povo sofredor para os que estão manipulando as leis, colocar leis contra o povo e a favor deles? Neste lindo evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus condena duramente os fariseus. Condena duramente os fariseus. Palavras ditas por Jesus. Dizem e não fazem. Nossas palavras, nossas, tuas, as minhas, não podem ultrapassar nossa vida. Nossas ações. Nós não podemos nos tornar hipócritas, meus irmãos. Porque o que Jesus está denunciando na cara é a hipocrisia. O que menos importava para os manipuladores da lei era a vida do povo. A grandeza na nova forma de vida inaugurada por Jesus se baseava no serviço. Especialmente o serviço aos pobres, aos simples, aos que nada tinham, aos que não têm nenhum privilégio, porque eles não esperavam nada de troca. Disse Jesus no Evangelho de hoje: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Prestar serviço sem humildade, meus irmãos, é o mesmo egoísmo, é o mesmo egocentrismo. Você pode estar servindo, mas você está querendo elogios, está querendo destaque, está querendo palmas. O objetivo da crítica de ambos, Jesus e os profetas, é provocar a conversão nos seus ouvintes. Uma religião sem fé e sem amor não leva ninguém para o céu. E vou lhe dizer, meus irmãos, existem muitas religiões sem fé.
muitas religiões que manipulam até o próprio Deus, até a própria palavra é manipulada para seus interesses. Você vê como se multiplicam as seitas protestantes, não é? São interesses próprios, são interesses particulares. Este capítulo 23 de Mateus é uma das páginas mais violentas do Novo Testamento. Quem lê este capítulo fica impressionado. Sim, fica impressionado, sabem? Sobretudo com a linguagem dura de Jesus neste capítulo. Mateus inicia com uma introdução. Ele faz uma pequena introdução para um extenso discurso que Jesus pronuncia contra os líderes religiosos de Israel daquela época. E como consequência, dá um longo enfrentamento com ele. Os fariseus se enfrentam com Jesus. Não existe nada pior que você ser desmascarado na cara dura, na lata, como dizem vocês aqui. E quem gosta de ser desmascarado diante dos outros? Tirar as máscaras. Estes ataques completam a obra dos profetas. As obras dos profetas contra a falsa religiosidade. As palavras são duras. E sabem por que as palavras de Jesus são duras? Quando Jesus fala duro, é porque a denúncia é grave. A denúncia é grave. E a validade da denúncia profética que ouvimos nos lábios de Jesus neste capítulo não perde sua atualidade. Parece hoje. Porque o alcance da palavra de Deus é universal. O fariseu a quem Jesus dirige suas palavras duras e denuncia é personagem típico porque representa um paradigma de comportamento oposto ao Evangelho. Uma religião que não liberta as pessoas, mas somente está cheia de regras por regras, não é uma verdadeira religião. Eu não concordo com que uma pessoa venha na nossa igreja e você já lhe apresenta as regras. Deve fazer isto, deve se comportar assim, isto não pode, isto é pecado. Não. A primeira coisa que uma pessoa deve fazer na igreja, a colocar aos pés da igreja, é conhecer Jesus. Quem é Jesus? Quantas pessoas vêm nas nossas igrejas e ainda não conhecem Jesus, mas conhecem as regras. A intenção de Jesus, meus queridos, é chamar a atenção para um perigo que ronda toda a comunidade cristã, todas as paróquias. E qual é esse perigo, Padre? É o perigo de esconder-se atrás de normas, atrás de regras, atrás de preceitos. É o abuso espiritual. O abuso espiritual de exercer o poder sobre as outras pessoas com um pretexto religioso. É o risco de usar a moralização para desviar a atenção das fraquezas humanas. A religião real, a religião verdadeira, é na essência uma relação interior entre Deus e o homem. Uma relação interior entre Deus e os homens. As regras são necessárias, sim. Elas são necessárias se forem instrumentos para facilitar este relacionamento e não para atrapalhar o relacionamento. Porque o objetivo do relacionamento entre Deus e os homens é a graça, é a misericórdia, como vimos ontem.
não julgueis para não sereis julgados. É verdade que a experiência interior precisa achar expressões externas. Porém, esta expressão externa, ou exterior, deve ser natural, sem exibicionismo religioso. Às vezes gostamos de mostrar que somos religiosos. Se você quer mostrar que é religioso, ame e serva a todos. Aí sim. E nós temos como exemplo a Santa Teresa de Calcutá. Que mulher, que grande mulher nos deu a igreja. Que serviço, que coragem, que santidade. A de Santa Teresa de Calcutá. Sabemos que o exibicionista é uma pessoa que tem uma personalidade superficial. O exibicionista que gosta de se exibir, que gosta de se mostrar, é uma pessoa fraca, muito fraca e sem ideais sólidos. A norma do seu comportamento, sabem qual é? Qual é a norma? A ostentação de si próprio. Sua preocupação é colocar-se em evidência, Todos devem ver que ele chegou, que ele está presente. Porque se ele chega e não é notado, não é elogiado, ele acaba em crise. Toda pessoa, sabem? Toda pessoa possui algo de bom. Algo de bom. E ninguém consegue resistir à tentação de considerar-se mais do que o que vale. Ou seja, nós não devemos parecer mais do que somos. Você é um pecador. Um pecador igual a todos os pecadores. Um exibicionista exagera tudo, sabem? Ele não quer ser bom. Ele tem que aparecer ser bom. Gosta de aparecer como bom. Por isso ele fica com o coração vazio. Por esta razão Jesus deseja que abandonemos este comportamento hipócrita para nos tornarmos pessoas cheias dele. Jesus não quer que a igreja esteja cheia de pessoas vazias, mas de pessoas cheias do espírito de fraternidade, do espírito de igualdade. Por isso, outro ponto que Jesus condena é o autoritarismo religioso. Meu Deus, quanto autoritarismo religioso! É o uso da religião em função do prestígio e do poder da pessoa. Jesus pede para os cristãos, Jesus pede para seus seguidores, que somos nós. Jesus nos pede que sejamos verdadeiros irmãos e que vivamos em comunidades igualitárias, que se evitem os títulos, as dependências. Além do exibicionismo e do autoritarismo religioso, Jesus critica a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. A palavra hipócrita, uma palavra forte. Mas no mundo antigo, no mundo grego, essa é uma palavra que designa máscara, como se fosse um carnaval. Porque existe melhor lugar, o melhor momento de você mostrar uma hipocrisia? O carnaval. O carnaval. Quantos reis e rainhas aparecem? Coroados, bonitos.
mas eles não são isso. E assim sucessivamente você pode ir percebendo. Assim somos nós também. Somos hipócritas porque usamos máscaras. E detrás das máscaras está o verdadeiro rosto, a verdadeira pessoa. Quando somos hipócritas no agir, quando somos hipócritas no cotidiano, estamos fazendo o que faz um ator de novela, de filme. Representa um papel. E aquilo que o autor, está representando, o artista está representando, não é o que acontece na vida real dele. Esse não é ele, mas ele está fazendo um papel, uma apresentação. Se finge que está triste, mas não está triste. Se finge que está alegre, mas não está alegre. Se finge que ama, mas não ama. Se finge que odeia, mas não odeia. Se finge diante do público ser uma pessoa que não existe. Quantas vezes, frequentemente, nós mostramos uma personalidade que não tem nada a ver com a nossa realidade. Sim, eu te digo sim, assim trabalhamos nós. As pessoas que nós encontramos são como a plateia, sabem? E eu tenho que dar a melhor impressão. Que eu sou inteligente, que eu sou o mais santo, que eu sei tudo, que eu sou o amigo dele, o amigo dela, que eu gosto dele, que eu gosto dela. Tratamos as pessoas como se fossem plateia. E isto cria um mal psicológico danado. Não vive quem verdadeiramente você é, a própria identidade. A hipocrisia, meus irmãos, consiste em enganar os outros através de gestos. E nesta oportunidade são gestos religiosos. Gestos religiosos. Em outras palavras, se tende a aparência de um santo, mas traz do santo a podridão, a mentira. Aparentemente a hipocrisia presta o culto a Deus. Aparentemente o hipócrita presta culto a Deus. Mas na verdade ele procura várias maneiras para que ele esteja sempre em destaque e não Deus. Seguidores daquela pessoa e não seguidores de Deus, seguidores de Jesus. Deste modo, meus queridos irmãos, se usurpa o lugar de Deus nas igrejas, nos templos, na religião. Deste modo, Deus toma o lugar de um Deus, atribuindo a si mesmo um poder que de fato não merece. Quantas vezes decimos que Deus falou conosco? Quantas vezes decimos que temos uma revelação e não é verdade? Não é verdade, é mentira. Para com esse negócio. Deixa de mentir. Em vez de conduzir as pessoas para Deus, o hipócrita faz com que as pessoas estejam ao serviço do seu egoísmo. O hipócrita pode, por ciência teológica, estar a serviço do seu egoísmo.
E ele coloca essa ciência teológica ao seu serviço. E ele sabe manipular. Ele sabe colocar as palavras certas. Por causa do desejo de querer estar sempre em destaque, o hipócrita acaba desviando o sentido das práticas religiosas. E segundo o Evangelho de hoje, o hipócrita é aquele que diz, mas não faz. Diz, mas não faz. É aparentar ser bom sem sê-lo de fato. É uma incoerência de vida. É uma duplicidade, um fingimento. O hipócrita é extremamente, vive se apresentando como um homem religioso. Alguém que faz questão de proferir palestras bonitas sobre o amor, sobre a paz, sobre o respeito para com os outros. Mas em casa ele faz tudo o contrário. Com a esposa ele faz tudo o contrário. Quando ninguém o vê. E assim que vive, a realidade está em casa. Não está no púlpito, não está no presbitério. A condenação da hipocrisia religiosa por parte de Jesus é um aviso para todos nós cristãos. O hipócrita é uma tentação permanente ao longo da história da igreja. Quanta hipocrisia dentro da história da igreja. Não podemos negá-lo, porque a hipocrisia está presente em nós, sacerdotes. A hipocrisia está presente em nós, bispos, e também nos leigos. É só você colocar num lugar, um leigo, num lugar de destaque, que já ele vira um santo, vira um teólogo, vira uma pessoa que, meu Deus, tudo cristão. Tudo cristão. E você é cristão, não é? Você é um cristão, não é? Pois bem, todo cristão é candidato a este sistema de falsidade, que se manifesta de múltiplas maneiras. De múltiplas maneiras. Na dissociação de crenças e de conduta. No divórcio entre fé e vida. No orgulho religioso de quem se crê bom e santo e despreza os outros porque falham. Porque falham, desprezam os outros porque falham. Em contentar-se com a estrita observância legal. E na internet nós temos muitos hipócritas. Criticam até os bispos. Criticam até o Papa. Se esquecem da conversão do coração. Se esquecem da conversão do coração. A dignidade da pessoa humana não consiste em parecer ser bom, mas em ser bom de fato. Em ser bom de fato. Quando temos entre as mãos os corações daqueles que queremos, sabemos atrair com mansidão de Cristo. Ao percebermos isso, meus queridos irmãos, os corações deles se tornam abertos, como a terra boa, onde podem semear a palavra de Deus. A igreja nunca deve se esquecer que foi instituída por Jesus para servir, servidora de todos, e o tempo todo. A igreja deve ser servidora de todos e não de alguns. O serviço é o único critério de grandeza para você, para mim, para nós cristãos, segundo Jesus, no Evangelho de Mateus. O próprio Cristo é o exemplo disso. Para se manter nessa missão,
A nossa Igreja Santa e Católica deve converter-se permanentemente. Devemos estar, como dizia o saudoso Papa Francisco, em permanente estado de conversão, de mudança. Meu Senhor e meu Deus, Tua palavra meditada, proclamada, meditada hoje, nos chama à conversão. Devemos nos converter as nossas comunidades, converter as nossas pastorais, os nossos movimentos, converter as nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas paróquias, no serviço sem nenhuma pretensão, despretensioso. Ajuda-nos, Senhor, a viver em estado permanente de conversão. Que a nossa lei seja a Tua lei, o amor e o serviço a todos. Ajuda-nos a sempre nos reconhecer como pecadores, ninguém melhor que ninguém. Somos o que somos pela graça de Deus. Ajudai-nos, Senhor, a não acusar o próximo, mas no lugar de acusá-lo, de condená-lo, ajudai-nos a amá-lo. Converte, Senhor, nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja.